Olá a todos vocês. Videozinho de hoje, o assunto é um pouco mais denso, mas é um assunto que interessa muita gente, porque todos nós, sem exceção, todos nós passamos por isso, que é justamente a obsessão espiritual. A obsessão espiritual, ela vem afligindo aí a humanidade desde que o homem é homem, desde que o homem se encontra na Terra, há espíritos encarnados e desencarnados a nos obsediar. Já dizia o grande Chico Xavier que no dia em que nós não formos obsediados, é porque algo está errado. Nós temos que ser obsediados frequentemente para testar nossa fé, testar nosso equilíbrio e para que nós possamos aprender mais sobre a vida e a interação dos mundos e com os mundos, encarnado e desencarnado. A obsessão, ela é um mal necessário. Mas, se tratando de doutrina espírita, o que é que a doutrina espírita nos traz acerca do assunto da obsessão? Bom, o Livro dos Espíritos, o livro primeiro da codificação espírita, codificação de Allan Kardec, ele traz um capítulo que dedica-se a abordar o assunto dessa interação espiritual. Aliás, o livro inteiro trata da interação dos mundos, né? Da interação dos mundos encarnados e desencarnados. Mas tem um capítulo especial que fala mais contundentemente acerca desse assunto, que é o capítulo 9, né? O capítulo 9 do segundo livro, né, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros. No segundo livro, capítulo 9, o capítulo que traz o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Ele traz um item chamado Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E aí, mais precisamente, na pergunta 459, Kardec indaga aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Ao que os espíritos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque, frequentemente, são eles que vos dirigem. Vejam só, ele diz que frequentemente são os espíritos que vos dirigem, ou seja, são os espíritos que vos influenciam, são os espíritos que vos inspiram. Quando ele fala de influência, aqui ele fala dos dois lados, né? Tanto a inspiração como a influência, tanto a inspiração para o bem como a influência para o mal. Mas aí na pergunta mais para frente, na pergunta 467, Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Os espíritos respondem sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Vejam só como uma coisa está diretamente ligada à outra. São os nossos pensamentos que, uma vez que nós entramos em vibração, faixa vibratória com esses espíritos, quando nós baixamos a vibração, são os nossos pensamentos que os atraem. As obsessões acontecem justamente no seu ponto fraco, naquilo que nós temos de ponto fraco. Um espírito para obsediar alguém, para levá-lo à bebida alcoólica, ele tem que ter uma predisposição à bebida alcoólica, ele tem que ter uma predisposição a beber. E assim vai em qualquer outro tipo de influência espiritual, em qualquer outro tipo de obsessão. No sexo, na avareza, na gula, nas drogas, no que for. O obsidiado precisa ter uma predisposição para aquilo, o germe daquilo, para que o espírito a potencialize. Na questão seguinte, a 468, Kardec pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Aí os espíritos começam respondendo com outra pergunta: que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato.
Vejam só, o que é que ele diz nessa pergunta? Se há como se livrar das obsessões através do melhoramento, digamos assim, dos seus pensamentos, através da mudança da sua faixa vibratória. E os espíritos são bem taxativos, eles até começam: o que queres que você faça? O que queres tu que eles façam, digamos assim? É claro que mudando a faixa vibratória, quando o espírito tenta e não consegue, ele não vai ficar batendo numa porta que não abre para ele. Ele se afasta, mas sabendo que você ainda tem seus defeitos, no caso nós temos nossos defeitos, nossos vícios e nossos momentos de fraqueza, eles ficam ali à espreita. A partir do momento que nós caímos nossa faixa vibratória, aí eles aproveitam para pegar, ou seja, nós demos brecha, nós abrimos um pouco a porta e eles entram. Aí eles emburacam de vez. Então, é aquilo que Jesus nos falou: orai e vigiai. E é isso que nós temos que fazer constantemente: orai e vigiai. Orai para pedir força aos bons espíritos e vigiai os pensamentos para não entrar em faixa vibratória, em sintonia com esses espíritos obsessores. Muito das obsessões parte do nosso comportamento, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, do que nós oferecemos ao mundo. O que nós oferecemos ao mundo nos traz de volta. É a lei de ação e reação. Há um outro livro, agora um livro não de Kardec, mas um livro da literatura complementar da doutrina espírita, que é este livro aqui, Nos Bastidores da Obsessão, um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro ele traz de maneira mais minuciosa como é tratada a obsessão. Ele realmente nos traz os bastidores da obsessão, como é que a obsessão se processa de maneira mais detalhada. Então, eu separei algumas coisas aqui desse livro. Antes de iniciar o livro, ele traz aqui três preparativos, três introduções, que é um exórdio, um prolegômenos e examinando a obsessão. E nesse examinando a obsessão, nesse preâmbulo do livro, examinando a obsessão, ele traz uma série de... Ele descreve de maneira minuciosa e nos traz uma série de fatos que nos leva a pensar e a ter conhecimento de como se processa uma obsessão. Bom, ele fala o seguinte: quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constatar imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais, quando sentir o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. Ultriz é perseguidora, né? De obsessão pertinaz, contundente. E ele continua: transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio, se manifesta como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Vejam só, essa última parte aqui é muito interessante. Imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Ou seja, aquilo que nós fizemos em encarnações passadas e que ainda trazemos conosco esses
vícios, esses defeitos, é lá onde os espíritos vão atuar. Foi aquilo que eu falei antes. É lá onde os espíritos vão atuar. Justamente nessas fraquezas que nós trazemos. Há uma coisa chamada personalidade congênita, que é aquilo que o espírito traz através das suas reencarnações e que precisa ser melhorada a reencarnação. Um exemplo disso, uma pessoa que é compulsiva na sua sexualidade. Muitas vezes essa pessoa traz esse defeito, esse vício de outras encarnações. E é um vício tão forte que tem que ser trabalhado através de reencarnações e reencarnações. É a personalidade congênita, aquilo que você traz de herança de suas vidas após vidas, a herança sua, do seu espírito, de você. Você, ser espiritual. Você tem esse defeito e não é possível trabalhar em apenas uma encarnação. Então ela vai sendo trabalhada. É por isso que no meio espírita se diz muito: quer saber quem tu és? Quer saber quem tu fostes? Examinas quem tu és. Então, quem você é hoje não é muito diferente de quem você foi na vida passada. Não tem essa diferença toda. Você ainda traz com você resquícios de vidas passadas. A personalidade, quem é muito grosseiro hoje foi grosseiro em personalidades passadas, em encarnações passadas, e traz isso arraigado à sua personalidade. É a personalidade congênita. Bom, mais para frente, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz o seguinte: a etiologia das obsessões, etiologia é o princípio, né, das coisas, é o estudo da origem das coisas. A etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Ou seja, a origem das obsessões é justamente naquilo em que eles mais, digamos assim, infligiram-se em vidas passadas. Mesmo sendo uma coisa só sua, mesmo sendo uma coisa que a coletividade em si não tomou conhecimento, mas aquilo ficava gritando dentro de você. Isso origina a obsessão. Por exemplo, nós podemos aqui analisar, tomar como exemplo os casos dos pedófilos, que até certo ponto nunca chegaram a se aproximar de uma criança, mas guardam em casa fotos e vídeos e coisas tal de crianças peladas, seminuas, enfim. Eles, para a sociedade, nunca transpareceram isso, mas trazem nele esse defeito, nesse germe da pedofilia. Então, mesmo quando eles estão na intimidade do seu lar, trancado no seu quarto, vendo essas coisas, quando para a sociedade as pessoas não veem isso nele, mas ele se auto-obsedia e também é alvo de obsessores, de espíritos que vibram na mesma faixa doentia em que ele se encontra. E aí ele continua e diz o seguinte: reencontrando-se, porém, sobre o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza. Tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Vejam só, espíritos que comungam com certo tipo de mentalidade, ou seja, que tem essa atração nefasta, obsessiva por alguma coisa, mesmo os espíritos quando desencarnam, e um deles reencarna primeiro, o outro que é o seu velho companheiro de obsessões, velho companheiro de crimes, velho companheiro de pensamentos, velho companheiro de obscenidades, seja o que for, de drogas, o que for, ele volta a te obsidiar, ele agora estando desencarnado e você reencarnado em um novo corpo, mesmo assim ele lhe encontrando, ele passa a te obsidiar até ainda enquanto és um feto, causando, talvez, algumas vezes até um aborto. Né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora do aborto nesse momento. Então, as obsessões, elas se estendem pela longevidade da vida, séculos e mais séculos.
alguns tipos de obsessões e que são extremamente complexas de serem tratadas até em reuniões mediúnicas de desobsessão. Essas obsessões muitas vezes são muito difíceis de ser tratadas porque vem aí 200, 300 anos ou mais de obsessão, né? De intercâmbio entre essas duas mentes que se locupletam no vampirismo mútuo da mentalidade distorcida da mente humana, obviamente. E aí, mais para frente, ele fala o seguinte: ouvindo a mensagem em caráter telepático, transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, ou seja, há quase que uma simbiose, uma união de cérebro a cérebro, desencarnado e encarnado. Uma união nefasta, onde os dois pensam, comungam do mesmo pensamento. Mente a mente, vontade, dominante sobre vontade que se deixa dominar. Órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. É aquele momento em que o obsidiado já não responde por si. É o obsessor quem o domina. É a mente obsessora quem já dirige os seus passos, porque o obsidiado deixou que isso acontecesse. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Isso que a gente falou agora há pouco. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, o candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando, então, encontrando o desafeto ou a sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados, que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode prolongar-se até mesmo depois da morte. Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Vejam só, as obsessões se dão por espíritos que têm similância de pensamento e também por espíritos que se perseguem, por espíritos que se odeiam. E mesmo esses espíritos que se odeiam, se um espírito obsessor odeia muito o encarnado, ele só pode atingi-lo naquilo que o encarnado tem. Um espírito não pode fazer com que você use drogas se você não traz na predisposição, na sua predisposição perispiritual, mental e também orgânica, o germe para o uso da droga. Ou seja, você sinta lá no seu íntimo a vontade. Lá no seu íntimo, aquela vontade pode ser extremamente potencializada pelo seu algoz. E faz com que você comece com experimentar e termine seus últimos dias nessa encarnação como um drogado. Então, isso é muito complicado. E eu estou falando usando o exemplo da droga, disso, daquilo, outro, mas também as pessoas que têm muita sensibilidade são pessoas também que estão muito propensas a serem vítimas de espíritos obsessores, porque elas atraem muito para elas tomam muito para elas os problemas até de outras pessoas, né? Outras pessoas as afligem mais do que deveriam. E isso pode sim disparar, isso pode ser o gatilho que dispare uma vibração deletéria sua mesmo,
para que seja potencializada por um espírito obsessor. Então, na verdade, isso que eu trago aqui, essas informações, não é para que ninguém ficar com medo até de pensar. Todos nós somos vítimas de obsessores, isso não tem como escapar. Se você faz o bem, você vai ser vítima de obsessores. Se você faz o mal, você vai ser vítima de obsessores, não tem para onde correr. O mal, quem faz o mal, quem fomenta o mal, ele vai ter o apoio, entre aspas, o apoio de obsessores para continuar no seu mal, não porque ele quer te ajudar, mas porque ele quer se locupletar e ele quer que você sofra também igual ele sofre. Se você faz o bem, os obsessores vão querer te atrapalhar, porque o bem não é interessante para eles. Então é aquilo que eu disse no comecinho, o que o Mestre Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Muita prece, muita fé e principalmente, nós temos que ter a nossa reforma íntima. Porque é com os exemplos, os bons exemplos, que nós doutrinamos, mesmo inconscientemente, alguns espíritos. Muitos espíritos obsessores se afastam de obsidiados por enxergarem nele uma reforma íntima, um melhoramento, uma evolução, um melhoramento nos seus pensamentos, sentirem nele verdadeiramente a vontade de mudança, a vontade de se melhorar. Para terminar, vou ler o último trechinho aqui dessa introdução que o Manuel Filomeno de Miranda traz no livro Os Bastidores da Obsessão, livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. Eu quero trazer mais só um trechinho rápido. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Ou seja, os nossos obsessores nos espreitam dia a dia. E se nós pudermos mudar os nossos comportamentos, o nosso comportamento diante tudo que nós fazemos, isso vai servir até para eles. Eles vão ver e vão sentir, porque nós não enganamos os espíritos. Eles leem os nossos pensamentos. Então, quando eles veem a nossa mudança sincera, eles também se sentem, no começo, incomodados, mas depois sentem que nós começamos a ser felizes e eles também vão querer, de alguma forma, ser felizes também, porque eles também sofrem nos obsediar. Então, orai e vigiai, reforma íntima, a prática da caridade, o amor como conduta maior do proceder nessa vida, o amor. Amem mais, amemo-nos mais e abriremos as portas do bem cada vez mais. É só dessa forma, tentando nos conhecer, tentando nos ajudar intimamente, tentando evoluir, tentando mudar nossa faixa vibratória através de orações, de prece e principalmente da prática do amor através da caridade. E é dessa forma que nós vamos nos melhorar e ajudar até os nossos obsessores espirituais, porque nós atraímos isso. Então, nós podemos mudar. É só dessa forma que nós podemos verdadeiramente mudar. É um trabalho a longo prazo, um trabalho de convencimento, de nós para nós, nós para com eles. A partir de então, nós vamos realmente encontrar o caminho evolutivo e de ajuda para nós encarnados e para os desencarnados, para os obsessores e para os obsidiados. Então, até a próxima. O vídeo hoje já alongou um pouco, mas é porque esse assunto é realmente um pouco complexo e a gente tem que ir devagarzinho, assim, para que as pessoas entendam. Então, até a próxima. Continue aí seguindo esse canal, esse blog, enfim, vez por outra tem uma coisinha nova aí, tá certo? Até a próxima. Muita paz a todos.